Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para comemorar os 6 meses de Delta Drag, eu resolvi fazer algo especial. Então, pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag especial de 6 meses. Primeiramente, antes de começar, eu queria agradecer a todas as pessoas que desde o início acreditaram nesse projeto, me apoiaram, principalmente meus amigos e minhas amigas. Sem sombra de dúvidas, eu não estaria a essa altura do campeonato ainda sem o apoio de vocês. Então, muito obrigado, tá bom? Eu não tenho palavras para agradecer o quão grato eu sou por cada um de vocês. Bem, geralmente lá no Instagram, quando eu abro caixinha de pergunta, acaba vindo muitas perguntas de caráter pessoal, não sobre minha vida pessoal, tipo família e tal, mas relacionadas ao meu fazer drag, enfim. E hoje eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi comentar e assistir com vocês um documentário que eu participei em 2017. Esse documentário é um trabalho que estudantes do curso de mídias digitais fizeram comigo, a Kesley e o Haroldo. Antes de começar, nunca é demais lembrar que vocês podem ajudar o Delta Drag a ser cada vez maior pelo simples ato de compartilhar, convidar alguém próximo que se interessa pelas pautas aqui do canal a se inscreverem, porque eu acredito no que eu faço aqui, sabe? E eu sou muito feliz pelas oportunidades que eu venho tendo ao longo desses 6 meses. E é isso. Se inscrevam no Delta Drag. E assim, é importante frisar que o Delta Drag não é um canal sobre a minha vida. Mas esse documentário tem alguns aspectos que certamente vocês vão entender o porquê eu falo do que eu falo aqui, porque eu abordo as questões que eu abordo aqui. Então, como eu também me tornei uma pessoa conhecida por ser um professor que dá aula montado, né? Muita gente fala assim. É interessante trazer um recorte da minha vida para que vocês entendam de que lugar eu falo. Vamos começar. Eu gosto de levar na minha arte mensagens, eu gosto de levar histórias. Porque eu gosto de me reinventar enquanto homem, enquanto artista, enquanto pessoa, Ela é artista, meu entende? filho. Tá espaçada? Ai, finada Boate Seven. John Kennedy, por que você foi embora? John Kennedy era o dono da Seven, tá, gente? Do meu amigo. Olha a cara da pessoa. Gente, eu amava esse cabelo na época. Nossa senhora. Pra descolorir meu cabelo, cheguei a esse tom, eu quase fiquei sem couro cabeludo. Mas vamos lá. Bem, eu acredito que assim como todo mundo, a descoberta é meio que um choque, né? Porque um breve momento da minha vida eu tentei relutar contra isso, sabe? Tentei não aceitar minha sexualidade, né? Até principalmente pelo meio, o meio que eu cresci, o meio que eu estava enquanto adolescente, criança, me dizia que era algo errado, então eu achava que eu estava fazendo algo errado. Eu lembro que quando eu fazia ensino fundamental, tinha dias que eu não gostava de ir para o intervalo, porque eu sabia que se eu passasse por um determinado grupo de pessoas da escola, eles iam começar a me xingar. Aí até um tempo atrás, me chamar de viado, de gay, era algo que me pesaria muito, só que hoje em dia eu consigo ressignificar os valores dessas palavras de forma positiva. Como vocês viram nesse trecho, é uma coisa bem engraçada a descoberta da nossa sexualidade. Porque eu não tinha pessoas LGBT próximas a mim, né? Porque muita gente acha que é ensinado, né? Mas e aí, quem me ensinou, né? E esse aspecto do bullying na escola é uma questão bem crítica, porque vocês certamente perceberam que eu sou uma pessoa que sou contra o bullying na escola, que sou a favor de práticas pró-direitos humanos na escola, justamente porque eu lembro do que eu passava. E é muito ruim quando você é uma criança pobre, como eu era, e não que eu seja rico hoje, mas eu via nos meus estudos um refúgio. Só que muitas vezes esse refúgio também era um inferno, porque não tinha paz, eu era perseguido, eu era agredido, eu era violentado.
E muitas vezes sobre o olhar de adultos e ninguém fazia nada, sabe? E até hoje eu não entendo o porquê muitos professores não faziam nada e inclusive tiveram alguns casos em que eu fui culpado pela violência que eu sofri. Como se eu estivesse pedindo para passar por aquilo. Eu lembro até de uma professora que eu tive de ensino religioso, que ela dizia que eu me comportava daquele jeito, então o que é que podia acontecer? E é muito preocupante quando um adulto faz isso, fecha os olhos frente a um tipo de violência, porque não é pra ser assim, né? Se os estudantes eles aprenderem, eles devem aprender a respeitar também. E principalmente questionando. Não é ruim ser um viado, não é ruim ser uma bicha. Ruim é você achar que a pessoa se torna pior por ser isso. E é engraçado que assim como um amigo meu próximo, ele costuma dizer, a gente que é LGBT, a gente... Meu Deus, olha a cueca. A gente aprende o que é ser LGBT sem nem saber o que é isso. Então, eu via muitos de adulto coisas bem desagradáveis, inclusive, quando eu era criança. Mas, meu Deus, esse apartamento era péssimo que eu morava, gente. Olha o Atkins ali no restante. Gente, que... Ai, ai. Desde o ensino fundamental, desde quando eu era criança, eu amava brincar de escolinha. Então, eu sempre gostei de estar envolvido com atividades coletivas. Eu participei de ONGs com a Pastoral da Criança. Passei 7 anos na Pastoral da Criança. Então, sempre gostei de trabalhar com a comunidade, com pessoas. O mais engraçado de toda essa questão de trabalho que eu desenvolvi com a Pastoral da Criança é que a Pastoral da Criança acabou sendo um espaço onde eu pude executar um projeto de extensão que eu elaborei durante a graduação. E, sem sombra de dúvidas, ser professor é uma coisa que desde a infância eu brincava de escolinha, adorava ser professor. Mas naquela época eu não tinha noção do papel social que hoje em dia eu tenho, óbvio, né? Eu não ia ler Paulo Freire com 10 anos de idade, 8, mas eu achava bonito aquilo. Eu via na educação uma fortaleza para todas as coisas que eu vivenciava ao meu redor. E eu sempre era aquela criança que durante as férias tava lá com um livro de história, de ciências, estudando. Porque tem uma coisa engraçada, eu quase fiz história, né? Tanto que eu não fiz história, né? Mas eu amava ciências, tanto que eu fui pra química. Porém, com a história é uma questão interessante porque grande parte das pessoas próximas a mim são professores de história, que eu sou, assim, fascinado em conversar e tenho um interesse muito em aprender. Mas vamos voltar aqui. Ser professor, eu acredito que eu teria dado certo para qualquer disciplina, menos para matemática e português. Mas eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas em relação à construção do conhecimento, né? Nem transmissão, construção do conhecimento. Doença, né? Na questão de motivar as pessoas. Escolhi química porque na época eu gostava muito da disciplina. Tanto que os meus outros vestibulares da época também foram para química. É um processo de reação química biológica. Ok? Questão de concentração. A gente viu a questão do quê? Suco gástrico. Na graduação, eu passei por um episódio muito frustrante para mim, que eu me submeti à seleção para participar de um projeto na época. E uma das etapas do projeto era a entrevista. E durante a entrevista eu me senti altamente intimado em relação à minha sexualidade. Foi um momento muito decisivo na minha vida acadêmica, que eu estava no segundo período da graduação. Durante a entrevista foi perguntado como as pessoas do curso me viam. E eu percebi que a intenção da pergunta era justamente voltada à minha sexualidade, porque foi perguntado assim: você sabe que esse projeto tem uma imagem a zelar e a partir do momento que você entra, você é associado ao projeto. Gatilhos. Não foi explícito, mas eu senti que no fundo a preocupação era: como um aluno homossexual, você acha que o projeto poderia ser visto de forma negativa, né? Decidi eu levar muitas coisas importantes para minha vida, muitas, sabe? Que às vezes é preciso a gente se livrar de certas situações que poderiam limitar a gente. Certamente se eu tivesse
entrado naquele programa, eu não teria crescido tanto enquanto profissional e pessoa como eu cresci fora dele, porque meses depois, eu estava no terceiro período, eu escrevi um projeto de extensão que foi aceito. E esse projeto rendeu 9 participações em congressos. Todos os congressos que a gente submetia os trabalhos foram aceitos. E um ano depois, eu estava na semana de Química do meu curso, apresentando o projeto, os resultados do projeto. Gente, esse episódio, ele foi um dos episódios mais infelizes da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 17 anos na época. E na minha cabeça tava bem claro, né? Eu era um homem gay. Desde o ensino médio eu sei disso. Porém, nesse dia eu comecei a me dar conta do quão desafiante seria a minha trajetória profissional por conta da minha sexualidade. E eu lembro que depois algumas pessoas que faziam parte desse projeto chegaram pra mim pra comentar algumas coisas referente a essa entrevista. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Muito triste. Eu pensei, inclusive, até desistir do curso naquela época. E foi onde eu encontrei a minha orientadora da graduação, né? Aquela que eu homenageei no documentário O Emo Diário, a professora Alessandra. E ela me deu um ombro, me deu apoio, me acolheu de uma forma que, assim, eu jamais vou esquecer. Foi um momento muito forte pra mim, porque eu me vi desqualificado por ser gay, né? E eu sei que isso não mudou, eu sei que inúmeras pessoas ainda passam por isso. E eu apresentei o projeto e quando eu terminei, minha orientadora levantou e disse: olha, foi ele que fez, viu? Ele que fez esse projeto, eu só ajudei ele. E na frente de pessoas que me excluíram pelo fato de ser diferente. Então, foi um momento de afirmação muito positivo pra mim, sabe? Veja só, de forma geral, tem que ser trabalhado na questão da autoaceitação dos alunos na escola. E a gente sabe o seguinte, na idade de vocês, a questão da autoaceitação, a questão do bullying é muito forte. Isso às vezes acaba afastando as pessoas da escola. E a escola deve ser um lugar que acolhe todo mundo. E acaba sendo um lugar que acaba segregando as pessoas. Eu confesso que naquela altura do curso, quando aconteceu essa situação da entrevista, eu pensei em desistir. Porque eu achava que... ainda achava que ser um professor homossexual seria algo errado. Que viesse a me privar de oportunidades, né? Ai, gente. Já tô começando a querer chorar, mas eu não vou chorar, eu prometo. É muito engraçado, né? O fluxo que a vida acaba tendo de a gente, num ano, ser rejeitado por um projeto e no outro ano tá sendo aclamado na frente dos professores do curso todo, inclusive dos seus colegas, dentre eles as pessoas que lhe rejeitaram. E vamos de mais gatilhos. Gente, ele tem uns produtos que estão aí na mesa. É incrível porque eu olho para o passado e nunca imaginei que eu iria me tornar uma drag queen. Bem, assim como quase todo mundo dessa época, eu comecei a me montar inspirado no RuPaul's Drag Race. E é engraçado que o contexto em que me levou a começar a me montar foi um contexto bem triste, né? Algumas questões familiares na época e inclusive a morte de um amigo meu muito próximo, Rômulo, me motivaram a encontrar na arte um refúgio. E é engraçado, já faz 5 anos mais voa e eu já vivi tanta coisa interessante, né? Eu acho que de todas elas, eu acho que a mais interessante é essa aproximação que eu tô tendo da arte com a docência. Então... Agora em julho, vai fazer 2 anos já. Friday. Inicialmente, Friday não é meu nome drag. Friday que eu sou, não é só meu drag. Tem pessoas que chegam assim: você se importa de chamar de Friday, mesmo estando montadas? Não. Porque quem me conheceu de 2 anos pra cá não entende que Friday vem bem antes do drag, vem bem antes de qualquer coisa. 2007, eu gosto de me reinventar, então na minha arte 2007. Isso também está presente. Então pode ser semana que eu esteja com aparência feminina, pode ser que eu me inspire em algum personagem de filme, pode ser que eu faça uma releitura de algum desenho, enfim, é do meu emocional, do meu interior, dos meus sentimentos, que eu vou externar o meu drag. Eu confesso que o drag mexeu muito com a minha vaidade, muito, muito mesmo, sabe? A questão de senso de moda, a questão de como eu me vejo enquanto homem
fora do drag, sabe? Me fez me reconhecer um homem bonito, sabe? Me deu autoestima, coisa que antes eu não tinha tanto, sabe? Eu defendo muito essa bandeira do drag ser algo, uma arte que não está relacionada com gênero, porque eu tenho amigas que são drags, mulheres biológicas e mulheres trans. E eu me sinto no dever de defendê-las, porque toda forma de arte é válida. A vida de drag profissional é legal, sim, mas ela não é minha prioridade de vida. Minha prioridade é ser professor e ter qualidade de vida acima de tudo. É o que eu digo a muitas meninas que estão começando. Muitas me procuram para conversar e eu digo assim, se divirta, se divirta. Antes de mais nada, se divirta, se divirta, se divirta. Dinheiro, agenda lotada vem depois, porque se você não se diverte, você não está se entregando a sua arte. Eu acredito que se você não tem prazer no que você faz, não há razão para você fazer. Gente, olha essa maquiagem, como eu tô branca! Ai! Olha, revolução é tudo, né? Eu passei grande parte da minha vida me provando que as pessoas estavam erradas em relação ao que elas achavam de mim. E cada conquista que eu tive na minha vida me tranquiliza em relação a dizer assim, independente do que eu sou, eu tô aqui. Isso não me tornou melhor ou pior que ninguém. E é uma coisa que eu digo direto aos meus alunos, direto, sabe? Porque muitas vezes tem alunos que se sentem incapazes pelo fato de ser negro, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser LGBT. E eu não quero que eles tenham essa sensação de... Desculpa. Ela vai chorar. Essa sensação de incapacidade. Ai. Vou botar o tablet na cara. Tento ser o que eu você não me tive ver. enquanto professor. E tento ser também o que eu tive de bom enquanto professor. Desculpa. Gente, pra mim docência é isso, sabe? Tentar ser luz na vida das pessoas. Tentar levar esperança, porque eu venho da pobreza, eu sei o que é isso. E sei do potencial que a educação tem de transformar a vida das pessoas. Principalmente quando é uma educação no sentido de libertar as pessoas, de emancipar as pessoas. Olha que eu não tive isso, eu não lembro de muitos professores de ensino fundamental e médio que tinham esses valores progressistas nas suas práticas, sabe? Foi uma educação bem tradicional e hoje eu tento ofertar o que eu não tive, porque é um direito. Eu acredito que a educação pública, ela tem qualidade, ela pode ter qualidade. Cabe a gente, enquanto sociedade, zelar por isso e exigir disso. E nós, professores, principalmente, se comprometer para que isso aconteça, claro, sem abrir mão de reivindicar melhoras, porque a nossa categoria está longe de ser valorizada, muito longe. Gente, a piscina chora. Não vou chorar. Isso é algo que é muito pessoal pra mim, sabe? Tô tentando me controlar há muito tempo. Infelizmente, a homofobia ela se expressa de inúmeras formas na vida profissional, na escola, na família, na igreja, enfim. Às vezes as pessoas mascaram opinião, preconceito na forma de opinião, e isso é algo que me deixa muito chateado. Porém, quando isso parte de estudantes, comigo ou com alunos meus, eu torço para que eles melhorem, que eles mudem, e eles mudam, sabe? Porque na adolescência os valores da gente, muitas vezes, os valores da nossa família, nossos amigos, a gente não tem, assim, uma posição formada, uma cabeça formada para compreender algumas questões. Então, me entristece mais vindo de um adulto do que de um adolescente, porque de um adolescente eu sei que há tempo de isso se transformar. Isso vai se transformar, sabe? As pessoas mudam e eu torço para essa melhora, sabe? Olha, gente, eu participei de muitas lives durante essa quarentena e muita gente pergunta de como é a relação. E eu não posso negar que minha relação com os estudantes é ótima. Eu não poderia ter uma relação melhor. Inclusive, muita saudade diária de todo afeto trocado, todas as puxadas de orelhas que eu dava.
de tudo aquilo que a gente vivencia na escola, porque me faz bem. E como eu costumo dizer, o meu problema maior não é com os estudantes, geralmente são com colegas, gestores, e eu tenho muita história para contar em relação a isso, sabe? Desde, enfim, faltas injustas no livro de ponto, até tentativa de processo administrativo, é muitas das coisas que eu já passei, sabe? E parece que é engraçado que quando você tem um trabalho de qualidade, porque eu tenho consciência de que eu me disponho a ter um trabalho de qualidade, você tende a ser combatido, e não devia ser assim, né? As pessoas deveriam se alinhar com você para trabalhar com você, lhe ajudar, mas infelizmente nesse funcionalismo público, pelo menos aqui da Paraíba, o que eu observo é que quando você tem um trabalho que agrada a comunidade, você é um inimigo da gestão, né? Infelizmente vem mudando aos poucos em algumas dimensões, mas ainda acontece com outros profissionais. Eu comecei a falar abertamente sobre minha sexualidade de forma natural para que os alunos comecem a perceber que eu não sou um bicho, que se eu tô lá, qualquer um outro LGBT pode também estar no mesmo lugar que eu. Questão de representatividade, deles perceberem que a sociedade não é só para quem é heterossexual, é para quem também é LGBT. E eu tô aqui para assegurar que eles tenham esses mesmos direitos que eu. No fundo, as pessoas precisam das pessoas, sabe? Só que as pessoas têm que ser as pessoas certas, no momento certo. E eu tenho as pessoas certas no momento certo, grande parte da minha vida. É interessante frisar alguns aspectos da minha vida, da minha trajetória profissional. Primeiro que eu nunca, não é desde sempre que eu falava abertamente sobre isso, né? Eu trabalhei na rede privada um tempo e eu lembro de ter negado, né, a estudantes, mas você é gay? Não sou. E tipo, uma bicha, né? Feito eu. E não demorou muito tempo não, acho que lá por 2013 eu já tinha essa abertura, né? Porque eu passei no concurso, virei funcionário público e tal. E eu sei que era uma coisa que sempre assustava a minha mãe bastante, essa possibilidade de ser retaliado por ter publicamente assumir minha identidade. Mas eu parto muito do princípio de que se eu nego quem eu sou, eu tô negando que outras pessoas possam existir nos espaços que eu estou. E eu passei muito por isso. E não é uma crítica aos professores que eu tive. Eu entendo o porquê muitos se resguardaram e negaram sua sexualidade. Como eu falo lá nos documentários da série 26 Horas, muita gente faz isso para sobreviver. E felizmente eu tenho uma liberdade que também tem um preço, né? A partir do momento que eu assumo a minha identidade enquanto homem LGBT, que é artista, eu percebo os olhares de desconfiança, eu percebo a forma como as pessoas me tratam e inclusive eu percebo o quanto o meu trabalho ele é mais questionável se eu comparar com qualquer colega meu que seja homem também, porém heterossexual. A minha maquiagem, ela melhorou muito. Tudo bem que hoje eu não tô no melhor dia, mas eu olho pra esse dia e digo, meu Deus do céu, gata, go home. Ai, que saudade de tocar nas festas, porque assim, ela toca e ela dubla, ela não para, ela é elétrica. E ela sai das festas sem maquiagem, porque a meta dela é essa. Chegar em casa derrotada, porque isso significa que ela se divertiu. Olímpia! Ai, para. Gente, essa parte do documentário eu não sabia que ia ter. E a primeira vez que eu assisti, eu chorei muito. Então, se eu chorar, me desculpem, mas eu vou me segurar muito. Porque... eu não sei, sabe? Ser professor é uma coisa muito mágica. E eu amo muito o que eu faço. Eu sempre tive uma boa relação com meus estudantes. E ter esses depoimentos ao fim do documentário pra mim foi... eu não sei nem descrever. Vamos assistir. Minha convivência com meu professor de Química é bem aberta, até porque ele é meu tutor. Eu conto minhas coisas a ele, eu chego, converso, pergunto a ele o que é melhor para fazer naquele exato momento, o que é melhor para fazer depois. O professor Luiz é um professor muito bacana,
que, por exemplo, eu sou evangélico, mas não vejo nenhum problema. Tem momentos que ele se abre pra gente, tem momentos que a gente se abraça, tem momentos que a gente se diverte junto. As aulas dele, ele fala muito sobre ser você mesmo, você aceitar a si mesmo do jeito que você é, mesmo sendo diferente de outras pessoas, opção sexual diferente, estilo diferente, ou até cultura, religião, tudo diferente. Certo, nós temos muita homofobia, já sofri muita homofobia, na escola e fora da escola. Mas depois que o professor Luiz chegou para ensinar aqui na escola, minha mente se abriu mais ainda. O professor Luiz chegou no momento em que a gente sofre muito preconceito dentro da escola por sermos assim, eu principalmente. E o professor Luiz não me ensina só a química, ele me ensina a ser forte e a lutar contra todo o preconceito que existe dentro da minha própria casa, ou como dentro da escola, ou na rua mesmo. E ele é um exemplo para mim porque ele já passou por isso, entendeu? E ele ensina a gente a passar. Ai, minha gente. Ai, que ódio, eu tô chorando. Ai, segundo B, querido. Ai, meu pai. Que memórias boas. Sobre os estudantes, né, que ia passando aqui, o Bernardo, a Isabel, o Carlos, o Aleph e o Lucas. Não lembro o nome dele, é Lucas? Bruno. Tem uma história com cada um, né? A Isabel, meu Deus, cobrava tanto da Isabel, mas hoje eu acho que ela entende o porquê eu fiz aquilo, porque a gente, inclusive, enquanto LGBT, a gente acaba virando uma versão da gente que a gente não quer para os estudantes. Eu sei que na minha caminhada enquanto professor, muitas vezes eu passei por coisas, congestões das escolas, com direções de escola, que me afetaram emocionalmente a um ponto de fazer com que isso refletisse no meu trabalho. E eu sei que eu fui grosso, eu fui um pouco irredutível com muita gente. Eu, inclusive, peço desculpa. Só eu sei o peso que tem a assumir as coisas que eu faço e ser quem eu sou. Então as pessoas acabam tratando você de uma forma um tanto não gentil. Mas ao decorrer dos anos eu comecei a transformar isso em coisas boas. E a sala de aula acabou virando o meu santuário, o meu lugar de acolhimento, de não fazer com eles o que fazem comigo, de tentar dar uma abordagem mais humana ao meu trabalho. E esse momento de quarentena é tão difícil não estar tendo esse contato, né? E eu só tenho a agradecer, né? 2017 eu dava aula nessa escola, que era o Luiz Ramalho, uma escola muito importante para mim, porque foi a escola onde eu fui dar aula montada. Um dia eu posso falar só sobre isso, mas de modo geral é tão bom saber que a gente marca positivamente a vida das pessoas. E hoje numa live com o Daniel, ele falou uma coisa bem interessante pra mim. Daniel é do canal Ciência Fora do Armário, sigam lá o canal, vou botar aqui na descrição, sobre se imaginar enquanto adolescente, a existência de uma pessoa como eu na minha época, o quanto isso causaria um ar de esperança para o meu eu jovem. Só que no caso do Daniel falando com ele, mas eu comecei a levar isso pro meu lado e perceber o quão é importante a gente levar para os jovens que outras possibilidades são possíveis, deixando claro, inclusive, quais são os caminhos que são a serem, os caminhos que vão ser enfrentados, né? Não foi fácil. Eu costumo dizer que chegar aqui foi fácil, não é fácil ficar. Não é fácil ficar. As pessoas olham para você enquanto professor como se você fosse uma ameaça, mas enfim, eu sei que eu não sou uma ameaça. Eu sou uma pessoa de sorte, privilegiada de fazer o que eu faço, de amar o que eu faço e ter tido contato com estudantes tão incríveis na minha jornada de 10 anos de sala de aula. E eu não tenho palavras para agradecer.
Bem, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula aqui do Delta Drag.